Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visita. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum, Dia do Senhor, pela qual nos reunimos para participarmos do grande banquete da Eucaristia, onde Jesus se dá por inteiro como alimento para as nossas almas. Hoje também Jesus nos convida a nos sentirmos responsáveis por uma sociedade faminta. Neste Evangelho, Jesus se apresenta como o pão da vida, multiplicando o pão e saciando a fome de muita gente.
Este episódio realça a significativa figura de um menino que oferece os pães e os peixes. Era muito pouco perante a multidão que ali estava. A condição física e social de uma criança marcada pela fragilidade e pequenez torna ainda mais significativa a oferta dos 5 pães e 2 peixes, que, somados, equivalem a 7, número da totalidade ou plenitude no contexto bíblico. Portanto, não se oferece apenas o que sobra ou o que tem pouco valor, mas o que se tem e que se considera importante. Acrescente-se a isso o gesto de Jesus de dar graças pelos pães e os peixes, expressando que os bens partilhados são dons de Deus. Infelizmente, há muita indiferença perante o drama da miséria e da fome, conforme tem ressaltado o Papa Francisco. É preciso dispor-se a partilhar generosamente o pouco que se tem, reconhecendo que os bens são dons de Deus. É Ele, o Senhor. Somos apenas administradores de bens que são dele e de cuja administração nós devemos prestar contas a Ele. Contudo, o Evangelho de hoje nos convida a colocar nossa fé em Jesus Cristo, o pão da vida, que vem saciar nossa fome de vida e que, através de nós, apesar de nossa fragilidade e pequenez, quer saciar a fome sofrida por tanta gente. Fome do pão cotidiano nas casas, fome do pão da palavra e da Eucaristia. Portanto, não deve faltar a fé em Deus, que sacia nossa fome, assim como a disposição em partilhar os nossos bens com os necessitados. A celebração eucarística no qual partilhamos o pão da vida seja fonte e sustento da partilha do pão cotidiano. Concluindo, suplico ao Senhor da vida que nos cumule de piedade cristã para enxergar as necessidades do outro e nos ensine a partilhar o pouco que temos. Que as bênçãos e a misericórdia de Deus chegue até nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.